Olá, meus amigos e amigas do mundo da madeira. É uma satisfação novamente poder estar fazendo esse vídeo, contribuir com algumas informações e opiniões relevantes com relação ao nosso setor, ao setor florestal, setor de base florestal no Brasil, mais especificamente com relação ao mercado de madeira serrada de pinos, que é o que a Multipine se propõe a ser especialista nesses últimos 16 anos, vamos dizer assim. No último vídeo, nós demos algumas informações com relação ao mercado em geral, à economia americana, à economia chinesa e um apanhado geral também sobre os mercados aqui, fornecedores, mercados de toras, fretes e outras informações também pertinentes. Eu gostaria de destacar nesse vídeo aqui algo bem interessante, que é com relação à atitude dos empreendedores, a atitude dos gestores das empresas de base florestal. Nós somos uma empresa, a Multipine, que presta serviço de vendas e pós-vendas especializado na madeira serrada de pinos. É um segmento extremamente estreito, especializado, mas que requer bastante experiência, requer bastante trabalho, bastante dedicação. O nosso mercado, ele está extremamente conectado, assim como todos, com a economia global, com a performance da economia global, porque trata-se de um mercado de exportação. Então, estamos falando de mercado internacional. E os Estados Unidos, sendo a maior economia do mundo e principalmente sendo o principal consumidor da madeira serrada do Brasil, ela apresenta, na verdade, indicativos da situação atual e da situação futura. Então, imagino que a maioria dos gestores, dos empreendedores, enfim, dos players e dos tomadores de decisões em geral do nosso setor, acompanha de perto a economia americana. E a economia americana hoje, ela tem uma situação bem complexa com relação à parte econômica, né? Principalmente relacionado à inflação e o controle da inflação, e isso é diretamente ligado ao consumo, né? Então nós tivemos aí 3 anos de festa no setor da florestal, no setor madeireiro, tivemos uma big festa, e isso tem consequências, obviamente. Então o mundo, a consequência, na verdade, de toda essa demanda desenfreada é a inflação. E a inflação, ela é um bichinho que corrói os negócios a longo prazo. Mas ele é um reflexo de uma atitude do consumidor, de uma atitude dos empresários, de uma atitude de todos os aspectos e elementos que formam uma economia, incluindo ganância, incluindo uma dose exacerbada de otimismo, e assim por diante. E hoje nós estamos numa situação que é uma situação reflexo desses últimos 3 anos. A economia americana sofrendo inflação, assim como a Europa, Japão, a própria Ásia também. Então, nós temos uma situação hoje diferente do que um ano atrás, que nos apresenta uma perspectiva diferente para os próximos anos. Então, considerando um quadro de inflação nos Estados Unidos e no mundo, nós chegamos à conclusão de que teremos, pelo que tudo indica, uma demanda, no mínimo, estável ou com desaceleração. Eu creio que isso todos concordam comigo. Quais são os reflexos disso? Os reflexos disso são vários, mas dentre eles eu destacaria a questão do fornecimento,
porque quando há uma demanda e uma oferta razoavelmente balanceada, você tem uma previsibilidade. Mas o que aconteceu nos últimos 3 anos foi um desequilíbrio bem significativo entre a oferta e a demanda. E na nossa opinião, na opinião da Multipine, de acordo com os quadros aí de Estados Unidos, Europa, China, países asiáticos, Oriente Médio, nós teremos aí uma situação de estabilidade ou desaceleração. E isso tem um reflexo imediato na questão de preços, porque isso é o que mais interessa nesse momento, no momento presente do mercado. Qual é a situação de preço? Qual é a situação de demanda e de oferta? As ofertas, elas diminuíram do Brasil para o mundo, as exportações já tiveram uma estabilidade e em alguns momentos queda, e isso reflete, na verdade, a demanda mundial. Mas o principal fator, o principal indicativo de que o mercado global desacelera são os fretes internacionais. Os fretes, eles tiveram um auge em 2021 e um declínio agora no final de 2022 e o início agora, o primeiro semestre de 2023. Para vocês terem uma ideia, quem não tem essa informação, é importante a gente compartilhar esse tipo de informação, porque ele dá alguns indicativos para os gestores, tomadores de decisões. Importante. Existe um site aí, tá, que está disponível no nosso website. Quem quiser aí pode acessar sem problema nenhum, é free. Que é um site que ele engloba todos os fretes mundiais de importação e exportação. E ele apresenta uma média, né? Então essa média, ela é uma média por container. Então média de dólares por container em determinado período. Antes da pandemia, 2019, nós tínhamos um frete em torno de $1.500 por container, global, exportações e importações de vários países entre si e assim por diante. $1.500, 2019. O pico foi em 2021, chegando a $10.000. Então, imaginemos aqui a situação dos armadores, dos transportadores, a situação de geração de caixa, etc, etc, etc. E hoje temos uma situação novamente na base de $1.500. E isso tem um reflexo, obviamente. O reflexo é uma demanda menor, um ajustamento de mercado. Essa situação tende a se reverter novamente. Nós sabemos que os ciclos econômicos, eles estão aí. Ciclo econômico é uma lei é uma lei universal, inclusive. Contração, expansão, contração, expansão e assim por diante. Nosso entendimento é que entramos num momento de contração. E nesses momentos de contração, temos alguns reflexos. Quais são eles? Normalmente, obviamente, um preço de ajustamento no seu limite, muito próximo ao ponto de equilíbrio, ou muitas vezes um pouco menor do que o ponto de equilíbrio. Aí depende do dever de casa de cada empresa, de cada organização, depende do dever de casa, certo? Porque é uma questão que tem a ver com custos, com otimização de custos, maximização de resultados, maximização da eficiência, assim por diante. Mas normalmente muito próximo ao ponto de equilíbrio. E há um período de adaptação também com relação aos reflexos para a cadeia de suprimentos inversa. Ou seja, no nosso caso, seriam as fontes de matéria-prima, toras
outras matérias-primas, mas a mais importante, a mais relevante é a tora. Então, para que a floresta, para que a tora possa sofrer algum tipo de pressão, a demanda ela realmente deve ser durante um bom período de tempo reduzida, até que haja um reflexo efetivo nos preços. Esse tempo, não sabemos, 1 ano, 2 anos, mas há normalmente uma adaptação na cadeia de suprimentos, desde a floresta até o cliente final. E isso tem um tempo, muito bem. Entendendo isso, nós voltamos a ter as mesmas preocupações de sempre, que foram as preocupações antes da pandemia, que é a eficiência com relação ao custo. Eu lembro que o resultado das serrarias era o resultado da venda do cavaco, da maravalha. E eu entendo que essa situação deve voltar a acontecer. E obviamente as empresas que têm o privilégio, não diria o privilégio, mas que construíram esse privilégio de ter a floresta própria, além de ter o resultado na produção dos cerrados, ela remunera a sua floresta de forma minimamente qualificada. Então, nós temos vários fatores aí, estamos falando da matéria-prima, estamos falando da eficiência nos custos, a questão do câmbio que influencia diretamente o nosso setor, deve ser visto com bastante cautela e observando todas essas qualificações que têm ocorrido e essa situação econômica brasileira, sabe, política e econômica. Eu prefiro não fazer meus comentários aqui com relação a questões políticas, mas sim uma economia de mercado. Então o dólar é oscilante, mas nesse momento ele está com uma tendência de queda, mas isso é algo que realmente a maioria de nós não tem esse conhecimento. Então precisamos navegar nas ondas desse mar da economia mundial. Então, assim, resumo, eu espero poder ter contribuído um pouco com essa visão. Muitos falam em haverá uma peneira no mercado. Essa peneira sempre houve. Nós tivemos 3 anos aqui de uma demanda desenfreada, onde muitas empresas, infelizmente, acabaram não entendendo de que há ciclos econômicos e esses ciclos eles têm um período para início, para meio e para fim, e que durante esse período, como nós, seres humanos também, quando você tem saúde plena, qualquer doença não irá nos abalar, mas para você ter uma saúde boa, você precisa se exercitar, você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar da sua cabeça, do seu corpo e da sua alma. Então, fica aí o recado. Nós não esperamos que o mercado vai se recuperar tão cedo, mas também estamos otimistas com relação às empresas, às pessoas que se prepararam para essas oportunidades e para se manter no mercado de forma contundente e se preparando para o próximo ciclo. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, quero agradecer a todos os nossos parceiros, todos os nossos colaboradores e todos os nossos clientes, parceiros, fornecedores, prestadores de serviço. Estamos juntos aí. E aqueles que ouvirem esse vídeo pela primeira vez ou já têm acompanhado as nossas publicações de vídeos, espero que tenha contribuído. Se você tiver qualquer dúvida adicional, fique à vontade para me mandar um e-mail, marcio@multipine.com. Ficarei feliz em poder conversar com você, poder contribuir com mais informações. Tá bom, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.